Bom, gente, como vimos na aula passada, Dom João partiu para Portugal em 1821, deixando aqui o seu filho Pedrinho. Reza a lenda, e aqui quando uso essa expressão, vocês sabem que eu quero deixar claro que não há documentos históricos que fundamentem a tal história. Por isso, reza a lenda. Muito bem. Reza a lenda de que Dom João, quando partiu, teria dito para o seu filho: Pedrinho, fica aí com o Brasil e faça a independência antes que algum aventureiro a faça. Bom, se ele disse isso ou não disse, isso não é tão importante. O importante é que, conforme falamos na aula passada, as condições de azedamento nas relações de Portugal com o Brasil acabou criando as condições para o cenário que criaria o consenso das elites coloniais em torno do projeto de independência. Nossa independência, se pensada friamente, aparenta um tanto quanto bizarra. Imagine você conversando com um estrangeiro tentando explicar a independência do Brasil. Aí ele pergunta: teve guerra? Mais ou menos. Na verdade, os principais focos de resistência foram marcados por colonos que insistiam em não ser independentes. Tipo, quero continuar sendo colônia. Você começa a perceber a cara de espanto dele. Ele, ainda curioso, te pergunta: quem liderou o processo de independência e declarou a autonomia do Brasil em relação a Portugal? Imagine você respondendo a pergunta. Quem declarou essa independência foi o príncipe herdeiro do trono português. Hã? Como assim? Nossa independência brasileira de Portugal foi declarada pelo príncipe herdeiro do trono português? Sim. Então ele estava lutando contra o próprio pai? Pergunta o seu interlocutor. Aí você tem que responder meio sem graça. Mais ou menos. No fundo, o pai não era um ferrenho opositor, mas havia perdido poderes com a Revolução do Porto. Imagina os questionamentos que passariam pela cabeça do seu curioso companheiro de conversa. Não satisfeito, ele resolve fazer uma última pergunta para ver se consegue ficar com alguma resposta decisiva. Aí ele lhe pergunta: independente dessa confusão toda que você me contou, o Brasil rompeu realmente os laços com Portugal? É nesse momento que você resolve adiar a decepção do seu inquisitor e diz: vamos à aula de hoje? Após o grito do Ipiranga, nome dado ao ato de ruptura da colônia brasileira com a metrópole portuguesa, algumas províncias pegaram em armas para permanecer ao lado de Portugal. Quais teriam sido essas províncias? A província da Cisplatina, que havia sido anexada ao Brasil em 1821, a província da Bahia, a província do Piauí, província do Maranhão e a província do Grão-Pará. A guerra, a princípio, assustou Dom Pedro, mas foi controlada ainda em 1823. Claro que para isso o soberano foi obrigado a contar com os serviços de mercenários estrangeiros. Mas os caras não eram baratos. Os gastos foram altos, o que acabou gerando críticas políticas que acusavam o imperador de ter gastado muito mais do que o necessário. Tipo, usar uma bazuca para matar apenas uma pessoa. Pior que no século XX isso aconteceu de fato. Mas só vamos conversar sobre isso no ano que vem. Uma marca forte nesse momento inicial do primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831, foi a obsessão de Dom Pedro pelo reconhecimento de nossa independência. Quando digo obsessão, não quero dizer que não era importante o reconhecimento. Afinal, éramos um novo Estado, e se não fôssemos reconhecidos, não gozaríamos da condição de sujeito de direito internacional e não poderíamos celebrar tratados com os demais Estados. Os dois principais obstáculos ao reconhecimento de nossa independência eram Portugal e a Santa Aliança. Santa Aliança era aquele grupo formado na Europa no contexto do Congresso de Viena, que tinha como compromisso combater os levantes liberais. E claro, como já vimos na aula de independência da América Espanhola, as independências americanas eram fundamentadas nas ideias liberais. Bom, lembram, né? Então, retomando, os dois principais empecilhos eram Portugal e a Santa Aliança. Vocês sabem que os ingleses já eram liberais. Além disso, tinham interesses comerciais no continente americano. É nesse contexto que o ministro de Assuntos Estrangeiros do Reino Unido,
um rapaz chamado George Canning, negocia a condição de intermediário na questão do reconhecimento. Ele vai tentar conciliar a situação entre o Brasil e Portugal. A Inglaterra vai fazer uma pressão terrível para que Portugal reconheça. Enquanto isso, convencia Dom Pedro de que não poderia reconhecer nossa independência antes que os portugueses o fizessem. Para vocês verem que a pressão era forte, no documento de reconhecimento está a assinatura de Charles Stuart, no campo de plenipotenciário português. Plenipotenciário é o nome que se dá ao representante que recebe autorização de assumir compromissos internacionais em nome de um Estado. Pois é, o plenipotenciário português era um inglês. Será que os ingleses fizeram um bom trabalho? Ou seja, será que o reconhecimento português, ao menos a negociação, foi vantajosa para o Brasil? De cara posso dizer que Portugal faz 4 exigências e o Brasil aceita as 4. Quais teriam sido essas exigências? Uma das exigências é de que D. João fosse declarado imperador honorífero do Brasil. Isso passaria a ideia de que nós não havíamos tomado nossa independência, mas que Portugal nos havia dado de bom grado. Além disso, D. João exigia uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, como compensação pelos acervos portugueses que teriam ficado no Brasil, entre eles o acervo da Biblioteca Nacional. Claro que nós não tínhamos esses recursos para indenizarmos os portugueses. De onde viria o dinheiro? Isso, você acertou. Vocês são sinistros mesmo, hein? Endividamento com os ingleses. Ué, então os ingleses já haviam nos reconhecido? Não, mas é claro que esse empréstimo poderia configurar um reconhecimento tácito. Mas eles não admitiam isso, pois tinham interesses em valorizar esse ato. Mas não fica por aí. Portugal estava preocupado que a rebeldia brasileira contaminasse as suas demais colônias. Afinal, as trocas comerciais do Brasil com o continente africano eram intensas. O historiador e diplomata Alberto da Costa Silva escreveu o livro Um Rio Chamado Atlântico. E aí vocês já devem imaginar o que ele estuda no livro, não é? Isso mesmo, é como se o Atlântico fosse um rio com 2 margens. Uma, o Brasil, e a outra, a África. Por falar nisso, lembrei de algo muito interessante sobre esse momento do reconhecimento de nossa independência. Normalmente, nos livros didáticos, é ensinado que o primeiro Estado a reconhecer nossa independência foram os Estados Unidos. E associa, corretamente, esse reconhecimento à doutrina Monroe. Não está de todo errado, quando consideramos aquilo que poderia ser chamado de Estado moderno. No entanto, antes do reconhecimento norte-americano, os reinos africanos do Benin e Daomé reconhecem a autoridade do imperador. Portugal, temendo que outras de suas colônias africanas, principalmente Angola, acompanhasse o projeto de emancipação brasileiro, faz outra exigência para reconhecer a nossa independência. O Brasil deveria abrir mão de qualquer pretensão colonial que pudesse ter na África. Como pagaríamos pelos serviços ingleses? Claro que os ingleses também fariam exigências para reconhecer a nossa independência. Entre essas exigências destaca-se a renovação dos privilégios que os ingleses haviam conseguido com os tratados de 1810, que nós falamos na aula passada. O Tratado de 1810 tinha duração de 15 anos. Então, a princípio, ele caducaria em 1825. Mas é claro que você deve estar pensando, mas professor, o tratado não foi assinado entre Inglaterra e Portugal? Sim, então em 1822 ele deixou de valer. Isso, você está certíssimo. Mas enquanto os ingleses não reconhecessem nossa independência, para eles continuaríamos vinculados a Portugal, logo ao tratado. Entenderam então o problema? Os ingleses queriam reconhecer a independência, mas precisavam que o Estado reconhecido renovasse os privilégios com a assinatura de um novo tratado. Será que o Brasil aceita? Claro, aceita, e as exigências inglesas não ficam por aí. Havia também a exigência de que o Brasil acabasse em 3 anos com o tráfico negreiro. Estava tudo na lista de exigências dos ingleses.
Será que o Brasil aceitaria? Claro que sim. Só que em relação ao fim do tráfico negreiro, nós daríamos um migué nos ingleses. Em 1831, criamos uma lei proibindo o tráfico, mas essa lei acabou não saindo do papel e ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. A aceitação de todas essas exigências demonstra uma certa precariedade de nossa política externa, que não contou com a participação do parlamento brasileiro nessas decisões. E mesmo depois da outorga constitucional, o parlamento continuou excluído, pois a própria Constituição afirmava que o parlamento não participava da política externa brasileira, exceção apenas para tratados que versassem sobre perda ou troca de território. Por falar em parlamento, como estaria a política interna do Brasil nesses primeiros anos? Lembram que eu falei na aula passada e repeti no início dessa aula do temporário consenso das elites brasileiras em torno do projeto de independência? Então, como eu disse, era temporária mesmo. As diferenças retomam logo após a independência, provocando uma crise política em torno dos debates para a produção da nossa primeira Constituição. Mas como teria sido esse processo de elaboração de nossa Constituição? Bom, as disputas entre os brasileiros e os portugueses, lembram que eu expliquei as suas diferenças na nossa última aula. Esses dois grupos tinham concepções de Estado e governo bem distintas. De forma bem simples, podemos dizer que os brasileiros eram mais afinados com as ideias liberais, enquanto os portugueses eram mais simpáticos aos ideais do antigo regime. Não é por acaso que o partido português era pejorativamente chamado de corcundas, enquanto os brasileiros se autodenominavam de constitucionais. Você deve estar pensando, será que os portugueses tinham alguma anomalia física? Não, era na verdade um deboche. Corcundas porque eles seriam bajuladores do imperador, viviam se curvando diante de Dom Pedro. Inicialmente, por uma manobra regimental, a Assembleia Constituinte, que se reúne em 1823, tem uma predominância dos brasileiros. Digo manobra regimental pelo fato de que a exigência para os deputados da Assembleia seria a posse de alqueires de mandioca. E como vimos em nossa aula anterior, uma das marcas dos chamados brasileiros era a propriedade de terras. Muito bem, formada a Assembleia, teve início os trabalhos. A carta começava a tomar corpo e apresentava uma tendência liberal. Quando falo de tendência liberal, estou me referindo exatamente àquilo que temos estudado desde as revoluções inglesas: a limitação do poder do rei pelo parlamento. Os rumos da produção dessa Constituição não agradavam Dom Pedro, que, de forma autoritária, cerca com suas tropas o prédio onde estavam reunidos os constituintes e dissolve a Assembleia. Esse evento passou para a história como a Noite da Agonia e marcaria o modelo autoritário do primeiro reinado. O próprio imperador escolhe os seus constituintes e os incumbe de produzir uma carta constitucional que, segundo ele, fosse digna do imperador e do Brasil. A mensagem estava dada. É nessa linha que o Brasil ganharia a Constituição outorgada de 1824. Deixa eu explicar uma coisa rapidamente para vocês. Existem duas formas de uma Constituição entrar em vigor. Ela pode ser outorgada ou promulgada. Mas qual a diferença? Digamos de forma simples que, quando os constituintes eleitos pelo povo, especificamente para essa função, têm liberdade, soberania e autonomia para produzirem livremente a Carta Constitucional, quando acontece dessa forma, essa carta é promulgada. No entanto, quando a Constituição é imposta pelo governante, dizemos que essa Constituição foi outorgada. Ou seja, gente, nossa primeira Carta Magna, a Constituição de 1824, foi outorgada e não promulgada. Mas como seria essa Constituição? Quais os principais pontos que merecem destaque? Nessa Constituição, o imperador é considerado irresponsável. Isso quer dizer que ele não erra, não pode ser questionado juridicamente, não pode ser processado. A organização dos poderes é um dos pontos mais importantes dessa carta.
Ao invés de três poderes que conhecemos, executivo, legislativo e judiciário, o Brasil teria quatro poderes. O quarto era o poder moderador, exercido pelo imperador, que, dessa forma, poderia interferir nos demais. Os direitos políticos eram limitados pela renda, aquele modelo conhecido como voto censitário. 100 mil réis anuais era o mínimo necessário para que o brasileiro tivesse alguma participação política. Com essa renda, você poderia ser um eleitor de paróquia. Na época, o modelo eleitoral era parecido com o dos Estados Unidos. O eleitor de paróquia escolhia o eleitor de província. Esse sim votava para eleger deputados e senadores. Para ser eleitor de província, você precisava ter uma renda mínima anual de 200 mil réis. Para candidatar-se a deputado, renda mínima de 400 mil réis. Finalmente, para senador, 800 mil réis. O senador era eleito pela província, formando uma lista com os 3 mais votados daquela província. Essa lista ia para a mão do imperador, e dessa lista tríplice, o imperador escolhia a seu bel prazer um nome para o Senado. Ele tinha que escolher direitinho, porque depois de eleito, ele teria que aturar o senador até a sua morte, pois o mandato do Senado era vitalício. Outro ponto importante dessa Constituição foi o sistema de padroado. Nesse sistema, a religião oficial do Brasil seria o catolicismo, mas as demais religiões não eram totalmente proibidas. Havia certa tolerância, mas com limites claros. Por exemplo, você poderia professar sua fé, só que em ambiente privado e não identificado. Como assim? Não poderia haver templos protestantes, sinagogas, mesquitas, embora dentro das casas não fosse proibido o culto. Na Constituição de 1824, a ideia liberal em relação à Igreja e o Estado também se manifesta. Por exemplo, os padres, assim como havia ocorrido com a Concordata Napoleônica, que estudamos algumas aulas atrás, passam a ser funcionários do Estado, funcionário público. Havia clara submissão da Igreja ao Estado e ao imperador. Nem a centralização eclesiástica da Igreja Romana conseguia burlar essa submissão. Uma ordem do Papa ao clero brasileiro só teria validade no Brasil se recebesse o placet imperial, o chamado cumpra-se. Outro elemento liberal dessa Constituição foi o fato de que o Estado imperial assume a responsabilidade da educação primária. Se isso iria funcionar na prática é outra história, mas agora era uma previsão constitucional. Em 1824 também ocorre um levante que demonstra a insatisfação dos brasileiros com o autoritarismo de Dom Pedro. Esse levante passou para a história como a Confederação do Equador. O principal líder dessa revolta foi Frei Caneca. Lembram quando falei sobre as características do Seminário de Olinda na aula passada? Mais uma vez, um movimento liberal com a participação de elementos da Igreja. Como vocês acham que estava a economia no primeiro reinado? Péssima. A própria arrecadação era baixa. Não existia imposto de renda e a base da receita do Brasil vinha do setor externo, das importações. E como vocês sabem, o nosso principal parceiro comercial do Brasil, a Inglaterra, pagava apenas 15% de impostos. Se a receita era baixa, vocês acham que havia realmente preocupação com responsabilidade fiscal? Não. E durante o primeiro reinado, esses quase 9 anos, não faltavam gastos. Então, o déficit era a regra durante o período. Além dos gastos com as instituições criadas, com a burocracia estatal, as guerras em que o Império se envolveu contribuíram bastante para aprofundar o déficit. Já falamos da Guerra de Independência, mas além dessa, o Tesouro Brasileiro teria que bancar mais duas, uma interna e outra na Europa. Na Europa, professor? Isso. Lembra no início da aula quando você tentava explicar ao interlocutor as características de nossa independência? Pois é. Dom João, rei de Portugal, morre. Quem era mesmo o herdeiro do trono português? Dom Pedro. Mas Dom Pedro pensa em uma saída, pois não queria deixar o Brasil. Com isso, ele abdica do trono em favor de sua filha Maria da Glória, que tinha apenas 7 anos.
O irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, regeu o trono português devido à menoridade da rainha. 2 anos depois, deu uma volta na sobrinha e no irmão e assumiu o trono português. Aí vocês já imaginam a menina sozinha na Europa dizendo: e agora, quem poderá me defender? Claro, papai. Se inicia uma guerra entre as forças de Maria da Glória e as forças fiéis a Dom Miguel. Adivinhem quem bancaria parte desses gastos? O Tesouro Brasileiro. A outra guerra foi a Guerra da Cisplatina, quando a província Cisplatina, que havia sido anexada ao Brasil em 1821, tenta autonomia, se aproximando dos argentinos, das Províncias Unidas do Rio da Prata. A Cisplatina nunca se considerou brasileira. Afinal, tinha mais afinidade com a cultura hispânica que com a cultura lusa. Os argentinos aceitaram anexar o território cisplatino, e é claro que o Império não iria ficar passivo. Iniciava-se ali a Guerra da Cisplatina, que pode ser entendida como uma disputa entre o Brasil e a Argentina pela província cisplatina. A guerra se estendeu de 1825 a 1828. O conflito acabou sendo resolvido por arbitramento da Inglaterra, que deveria decidir com quem ficaria o território em disputa. E aí, com quem você acha que ficou? Brasil? Não, errou. Ah, Argentina, né? Também errou. Os ingleses concedem independência ao território. Surgia ali o Uruguai. A disputa entre os portugueses e brasileiros se acirrava ano a ano. Os gastos do Império, seu envolvimento com a guerra sucessória do trono português, os debates nos jornais, a violência contra jornalistas, tudo isso contribuiria para a crise e a renúncia de Dom Pedro em 7 de abril de 1831. Mas isso fica para o nosso próximo vídeo. Não deixe de fazer os exercícios e nos vemos na nossa aula online na plataforma. Ok? Um grande abraço.